Para tudo que você tá fazendo, porque nos próximos minutos eu vou te explicar uma coisa que vai mudar completamente a forma como que você pensa sobre a internet, conteúdo e sobre crescimento. E eu sei que todo mundo fala isso, mas eu vou fazer diferente. Eu vou te explicar o marketing digital como se você tivesse 5 anos de idade. Sem termos técnicos, sem um funil de 7 etapas, sem uma pessoa falando difícil pra parecer inteligente. E antes de começar, deixa eu te fazer uma promessa. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender o que é marketing digital melhor do que muita gente que estuda isso há anos. E eu não tô exagerando, de verdade, você vai ver, confia em mim. Eu fiquei praticamente mais de um ano estudando muita coisa sobre o marketing digital. Os livros, eu fiz curso, vi vídeos, podcasts, mentorias, e quanto mais estudava, menos eu entendia o que era o marketing. Porque todo mundo explicava o que era marketing como se eu já soubesse o que era marketing. Até que um dia eu percebi uma coisa: o problema não era que eu era burro, o problema era a forma como me ensinaram. Então por isso que nesse vídeo eu vou fazer diferente, sem palavras difíceis, sem enrolação, e se você entender esse vídeo, você já vai estar na frente de muitas pessoas que estudam isso há muito tempo. Porque o marketing digital, ele parece ser complicado, mas no fundo ele é absolutamente simples. Imagina uma criança vendendo uma limonada na rua. Ela pega uma mesinha, coloca na calçada dela, um copo e uma plaquinha escrita limonada gelada. Isso já é o marketing. Ele é muito simples, sim. Mas agora para por um segundo. Porque aqui tem uma coisa que ninguém te explica. O marketing não é vender. Marketing é fazer alguém prestar atenção. Vender vem depois como consequência. Porque pensa comigo, se ninguém parar na barraquinha dessa criança, ninguém vai comprar a limonada dela. Então antes da venda, vem a atenção. E é exatamente isso que acontece na internet. No YouTube, no Instagram, no TikTok, nos anúncios. São só milhões de pessoas tentando fazer você parar por alguns segundos. Só isso. E aí o jogo inteiro começa a partir daqui. Como fazer alguém parar? E olha como que isso muda. Porque muita gente acha que o marketing é fazer anúncio, fazer um vídeo bem editado, usar muita IA, ter uma boa câmera, postar todo dia, vender muito. Mas isso são só as ferramentas e as consequências que ele te traz. Marketing é outra coisa. Marketing é entender o que faz um ser humano prestar atenção. E é por isso que 2 vídeos com o mesmo assunto podem ter resultados completamente diferentes. Um pode pegar 300 visualizações, como o outro pode pegar 3 milhões. A diferença não é só o algoritmo. É que um deles conseguiu capturar a atenção das pessoas e o outro não. Até parece óbvio falar assim, mas eu prometo que a maioria das pessoas que cria conteúdo hoje não pensam nisso. Ela adquire de um jeito errado e eu vou mostrar exatamente qual é esse jeito. Aqui tá o erro que quase todo mundo trava no começo e talvez você esteja cometendo ele agora e sem perceber. A pessoa cria um conteúdo pensando nela e não em quem vai assistir o vídeo dela. Ela posta o que ela acha legal, o que ela quer falar, o que ela quer mostrar, o que ela aprendeu nessa jornada, nessa semana, o que ela quer, o que ela acha que as pessoas precisam saber. E aí ela posta e ninguém assiste, e aí ela fica se perguntando: por que ninguém engaja o meu conteúdo? Por que o algoritmo não distribui ele? Por que eu não tô crescendo? E a resposta é muito simples. Porque o marketing, ele começa quando você entende uma outra coisa muito simples. Ninguém entra na internet procurando você. As pessoas entram procurando uma solução, um entretenimento, uma curiosidade, uma emoção, uma resposta, um alívio. E repara nisso, em nenhum desses você é o objetivo da pessoa. Mas o que você resolve, aí sim é o objetivo dela. E isso muda tudo, porque agora você para de se perguntar o que eu quero postar e começa a perguntar o que faria alguém parar no meu vídeo e assistir ele até o final. Essas duas perguntas, elas parecem parecidas, mas elas levam para lugares completamente diferentes. A primeira, ela leva pro conteúdo que você gosta de criar. E a segunda, ela leva pro conteúdo que as pessoas precisam ver. E é a segunda que faz um canal, uma rede social crescer. Isso até pode soar duro, mas é uma grande verdade e é um tabu para as pessoas que estão começando. Mas quem entende isso agora no começo vai economizar meses, talvez até anos de frustrações. Agora vamos relembrar da criança da limonada de novo. Se ela colocasse a plaquinha escrita: uma limonada que eu fiz com amor para essa tarde, provavelmente ninguém ia parar. Mas se ela colocasse uma limonada gelada, R$2 para um dia de calor como hoje, aí sim a história muda, porque ela parou de falar sobre ela, que ela fez a limonada para as pessoas, e começa a falar sobre quem passa na rua em um dia de calor, sobre o calor que a pessoa tá sentindo, sobre o problema que aquela limonada vai resolver. Isso é o marketing. Não é sobre você, mas sim é sobre quem você quer alcançar. E agora que você já entendeu a primeira parte, vem a coisa que a maioria das pessoas nunca percebe, porque chamar atenção é só o começo. Imagine que você viu uma placa gigante escrita: o melhor hambúrguer do mundo. Você entra
restaurante de um jeito animado, mas lá dentro tá sujo, o atendimento é péssimo, o garçom tá de mau humor, o lugar parece meio estranho, ninguém explica nada, e aí você vai embora e nunca mais volta. E na internet é igual. A atenção faz a pessoa entrar, mas o que faz ela ficar é a confiança. E isso é uma das coisas que mais importam no marketing, porque pessoas, elas compram de pessoas em que elas confiam, sempre e sem exceção. É por isso que alguns criadores conseguem vender qualquer coisa com uma recomendação rápida e outros não conseguem vender nada, mesmo tendo visualização, mesmo tendo alcance, mesmo postando todo dia. Porque visualização, ela não é a confiança. Podem existir milhares de vídeos virais que não geram um centavo para aquela pessoa e tem um perfil pequeno com 2.000 seguidores que tá faturando muito mais. Porque a confiança, ela vale mais do que o alcance. E sempre isso. Grava isso na sua mente. Agora pensa numa pessoa que você acompanha há meses. Você escuta ela, assiste os vídeos dela, lê o que ela posta, gosta das ideias dela. Então, se ela recomendar alguma coisa, você vai pelo menos considerar comprar aquilo. E o porquê? Porque ela já ocupou um espaço na sua cabeça. E aí ela deixa de ser um estranho na internet. E ela se torna alguém que você conhece, que você confia. E isso é o marketing que está funcionando hoje em dia, e silenciosamente, e sem que você perceba. Só que aqui tá uma coisa muito importante. Confiança, ela não se cria falando, confia em mim. Confiança não se cria pedindo, acredita no meu trabalho. Mas a confiança, ela se cria mostrando quem você é, que você entende a dor da pessoa, que você vive aquilo que você ensina, que você consegue ajudar aquelas pessoas de verdade, que você sabe resolver um problema real. Por isso que o conteúdo funciona tanto. Porque conteúdo é uma forma de provar valor antes da venda. É como se você dissesse, olha o que eu sei, olha o que eu consigo fazer por você e sem cobrar nada agora. E quando a pessoa vê isso se repetindo semana após semana, vídeo após vídeo, ela começa a confiar. E quando ela começa a confiar, ela age. E quando eu entendi isso, a minha visão sobre a internet mudou completamente. Porque eu percebi que os maiores criadores do mundo, eles não crescem porque eles postam muito, mas eles crescem porque eles fazem as pessoas sentirem coisas. Seja a identificação, a curiosidade, a surpresa, o alívio que ele faz a pessoa sentir, uma motivação. E é aqui que muitas pessoas perdem anos tentando crescer, porque ela aprende só sobre a ferramenta, a edição, o algoritmo, mas ela não aprende o comportamento humano. Só que o marketing é o comportamento humano e sempre foi. Antes da internet já era assim. E agora a internet só deixou tudo isso muito mais rápido e mais visível. Mas atenção e confiança ainda não são o suficiente, porque falta a terceira parte. E a mais importante de todas. E essa daqui que a maioria das pessoas nunca aprendem. Depois da atenção, da confiança, vem a ação. O que você quer que a pessoa faça? Porque marketing sem direção é só um entretenimento. Você quer que aquela pessoa, ela compre de você, que ela clique em algum lugar, que ela te siga, que ela salve aquele conteúdo, que ela compartilhe, assista outro, mande uma mensagem pra você, entre na sua lista, preencha o formulário. Todo o conteúdo precisa levar uma pessoa pra algum lugar. Não precisa necessariamente vender alguma coisa pra ela, mas pode ser para um próximo passo da jornada. Mas precisa ter um próximo passo. E aqui é uma coisa que eu queria muito ter aprendido antes. O erro da maioria das pessoas não é falta de esforço, mas é a falta de direção. Ela aposta sem estratégia, ela cria sem uma intenção. É tipo como entrar num carro, acelerar com tudo e não saber pra onde você tá indo. Você vai cansar, vai gastar gasolina e mesmo assim não vai chegar em lugar nenhum. Eu passei muitos meses assim, criando, postando, estudando, aprendendo e não crescendo, que era o principal. Porque eu não tinha clareza sobre o que eu queria que as pessoas fizessem depois delas me assistirem. Mas quando eu defini isso, tudo mudou. Agora pensa comigo, se você captura a atenção, cria uma confiança, leva para uma ação clara, você acabou de entender a base do marketing digital. Sério, a base inteira ela tá aqui. Atenção, confiança e ação. E todo o resto é a amplificação dessa base. O tráfego pago amplifica, o SEO também amplifica, o algoritmo, os reels virais, tudo isso amplifica. Mas nada disso salva uma mensagem ruim. Nada disso compensa a falta de direção. Nada disso cria confiança que não existe. E isso é libertador, porque significa que você não precisa começar de um jeito perfeito. Você não precisa da melhor câmera, do melhor microfone, da logo perfeita, do nome perfeito, do editor perfeito. Você só precisa entender as pessoas.
Só isso. Porque no final das contas, o marketing digital é uma coisa muito mais simples do que a gente pensa que é entrar na cabeça da pessoa certa, do jeito certo e na hora certa. E sabe o mais louco de tudo isso? As maiores empresas do mundo fazem exatamente isso. E só isso. E fazem em uma escala muito maior. A Nike, ela não vende tênis. Ela vende uma identificação, ela vende uma ideia de que você pode ser um atleta, de que você pode superar os seus limites, de que você pode ir além. O tênis é só um objeto físico que representa isso. Por isso, o Just Do You funciona. Ele não fala sobre amortecimento do tênis, não fala sobre material, tecnologia, mas ele fala com você, com a sua vontade de ser melhor. Tudo gira em torno de comportamento humano. E quando você entende isso, você para de criar um conteúdo aleatório. E agora você esteja percebendo uma coisa, que marketing digital não é um truque da internet, não é um hack, uma fórmula secreta que as pessoas escondem de você. É psicologia aplicada à comunicação. É entender como o ser humano funciona e usar esse entendimento para criar um conteúdo que conecta. Só que ninguém te explica desse jeito que eu te expliquei, porque muita gente quer parecer inteligente ao invés de ensinar de fato. Então, se você tá começando agora, ou se você sente que estuda e continua travado, guarda isso. Você não precisa aprender sobre tudo. Você precisa entender a lógica, porque a ferramenta muda, o algoritmo muda, a plataforma muda, a tendência muda, mas as pessoas, elas continuam sendo pessoas. E quem consegue entender as pessoas sempre vai ter mais vantagem em qualquer mercado, em qualquer momento, em qualquer plataforma. A criança da limonada, ela não sabe nada do algoritmo. Ela não sabia nada de SEO, ela não sabia nada de tráfego pago, mas ela sabia de uma coisa. Se eu fizer uma plaquinha certa, no lugar certo, no momento certo, alguém vai parar e comprar essa limonada. E se a limonada, ela estiver boa, essa pessoa, ela vai voltar. Então, da próxima vez que você for criar um conteúdo, antes de pensar no formato que você vai fazer, antes de pensar na edição que você vai ter, se pergunta, isso vai fazer alguém parar e assistir esse vídeo do início ao fim? Isso vai criar confiança? Isso vai levar a pessoa para alguma ação? Se essas 3 respostas forem sim, aí você publica esse vídeo. Agora eu quero que você me responda uma coisa nos comentários. Qual dessas 3 partes você acha mais difícil para você hoje? Chamar atenção, gerar confiança ou fazer as pessoas agirem? Comenta aqui que eu quero saber, porque dependendo do que você responder no próximo vídeo, eu posso aprofundar exatamente nisso. E também tem uma coisa que eu quero trazer pro próximo vídeo, uma coisa que quase ninguém percebe, mas que faz alguns vídeos bons morrerem sem crescer, porque às vezes o problema não é o seu conteúdo, é outra coisa que ninguém te ensinou. Então se inscreve no meu canal para você não perder esse vídeo. E se esse vídeo clareou a sua mente de alguma forma, curte esse vídeo, porque talvez tenha alguém exatamente como você, confuso, travado, achando que nunca ia entender isso. E talvez esse vídeo seja o primeiro que finalmente faça sentido para essa pessoa. Bom, se você assistiu até aqui, isso já diz muito sobre quem você é. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.